Olá pessoal, eu sou Rodrigo Corrêa, professor de matemática. Eu trago aqui para você mais um vídeo. Nós iniciaremos agora um bloco de 3 videoaulas falando sobre teoria dos conjuntos. A gente tem aqui o que é conjunto, né? Segundo George Cantor, segundo John Venn, que são grandes matemáticos que trabalharam em cima desse assunto, a gente tem uma coleção de objetos com características semelhantes. Esses objetos, para matemática, vão ser números, letras, certo? E a gente vai chamar isso aí de elemento, tá bom? A representação de um conjunto pode ser feita de três maneiras principais aqui. Eu tenho a representação, geralmente uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula, tá bom? E uma coisa muito formal. E aí você tem aqui o seguinte, por exemplo, por característica. Vamos dar uma característica a um conjunto. Eu não quero mostrar os elementos dele, mas eu vou dar uma característica. Estados do sul do Brasil. Estados da região sul do Brasil. Isso aqui é uma característica. Eu posso representar também pelos próprios elementos. Aqui, ó, o mesmo conjunto. Quem são os estados do sul do Brasil? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, aqui eu coloquei uma característica, não disse quem são os elementos, mas aqui eu exponho os elementos. Então, eu faço por um método de chaveamento aqui, né? E separo por vírgulas. Eu também posso fazer por diagrama de Venn. É a mesma situação, só que por um desenho, né? Talvez esteticamente mais atraente, isso daqui. Eu coloco um círculo, uma circunferência aqui, e eu coloco os elementos, né? Não preciso colocar vírgula aqui dentro desse círculo, dessa circunferência. Eu chamo isso aqui de diagrama de Venn. Todos os três conjuntos são a mesma coisa, só que são representações diferentes, por característica, por chaveamento e por diagrama de Venn. Quando eu tenho uma relação entre elemento e conjunto, a gente pode dizer que é uma relação de pertinência. É a história do pertence, que é esse ezinho aqui, e o não pertence, que é esse e com um cortezinho aqui, não pertence. Eu tenho aqui dois conjuntos, A e B. Eu tenho o conjunto A, 1, 3 e 5, e o conjunto B, 2, 6 e 8. Aí eu pergunto para você, o 3, ele pertence ou não pertence no conjunto A? Você está vendo que ele pertence, ok. O 8, ele pertence ao conjunto A? Não, o 8 não pertence ao conjunto A. Então, a gente faz esse ezinho cortado aqui, certo? O 5 pertence a B? Não, o 5 não pertence a B. O 5 pertence ao conjunto A. Então, você coloca aqui, não pertence. O 2 pertence ao conjunto B? Você está vendo que pertence. Então, toda vez que eu tiver uma relação entre elemento e conjunto, a gente tem uma relação de pertinência. Quando eu trabalho somente conjunto com conjunto, a gente tem a história dos subconjuntos e da inclusão, relações de inclusão. Esse aqui é o está contido, ou seja, um conjunto está dentro do outro conjunto, está totalmente inserido dentro do conjunto. Beleza, eu uso isso daqui. Eu tenho aqui a relação do contém, esse símbolozinho aqui ao contrário, né? Será que um conjunto contém o outro? Aí tem que inserir todos os elementos, né? Esse aqui é o não está contido, esse aqui é o não contém. Eu tenho aqui três conjuntos, A, B e C, separados aqui em diagrama, representados por diagrama de Venn. E aí a gente tem aqui o seguinte, olha. O conjunto A, 1, 8, 2, 3. O 2 faz parte do conjunto A, Rodrigo faz, está inserido no conjunto A. Só que o 2 também é do conjunto B. Isso aqui, gente, eu digo que B é subconjunto de A, porque B está inserido em A, totalmente inserido. Então, eu digo que o B é subconjunto de A. Isso é um subconjunto. O C, ele está parcialmente inserido em A, ou A está parcialmente inserido em B. Eu tenho elementos aqui somente de C, elementos somente de A. Então, aqui não é uma relação de subconjuntos,
porque nenhum está totalmente inserido no outro. Faz parte, tem os seus elementos totalmente como pertencentes ao outro conjunto. Não existe isso, tá? Então, aqui a gente tem que completar aqui nosso espaçamento, né? Eu pergunto para você, o A, ele contém o conjunto B? O A é maior do que o conjunto B, né? O A contém o conjunto B? O A contém B. Cuidado que esse contém começa com C. A gente pensa que contém esse símbolo aqui. Não, esse aqui é o está contido, esse aqui é o contém. Então, o A contém o conjunto B. Vou mudar aqui para vermelho. O A contém B, certo? O B está totalmente inserido em A. Então, o B está contido em A. Então, cuidado, porque é da maneira como a gente lê. Quem é o primeiro conjunto? Quem é o segundo conjunto? Qual é a relação entre eles? Tudo bem? Aqui, ó, o A e o C. O A. Aí eu posso usar qualquer um desses dois, né? O A está contido em C? Não, o A não está contido em C. Tudo certo? O C contém o conjunto A? Não há nenhuma relação entre eles, apesar do 8 aqui. Não existe mais relação entre eles. Tem conjuntos externos, ou elementos externos, então não faz parte. Então, o C não contém o conjunto A. Não há nenhuma relação entre eles. Isso aqui é relação de inclusão e subconjuntos. O que é que eu faço? Vou apagar aqui agora. Quando eu quero saber, né, quem são os subconjuntos de um conjunto maior e quantos são. Cuidado, são duas perguntas diferentes, mas que são importantes aqui. Eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho os elementos 1 e 2. Tá? Toma cuidado com isso aqui. Se eu quiser saber quem são os subconjuntos de A, SA, eu posso fazer da seguinte forma. Subconjunto são todos os conjuntos menores que estão aqui dentro desse conjunto, gente. Tá? Cada elemento é um subconjunto. E até o que não tem, a gente também diz que é subconjunto. Eu tenho aqui uma situação. Se eu tirar todos esses elementos daqui, eu vou ter o vazio. Esse aqui é o conjunto vazio. A gente tem três conjuntos principais. Deixa eu só fazer uma observação aqui. A gente tem o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio, o nome já diz, né? Se eu não tiver nenhum elemento no meu conjunto, eu represento por vazio. Conjunto vazio. Eu represento assim, ou também um chaveamento aqui, ó. Umas chaves aqui sem nada, né? Eu posso representar dessas duas formas. Todo conjunto, se eu tirar os elementos, ele fica vazio. Então, todo conjunto tem um conjunto vazio contido nele. Tá bom? Aqui, além do conjunto vazio, eu tenho a história do conjunto unitário. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um conjunto... Ah, só um detalhe, então eu nunca posso representar, por exemplo, aqui, ó, o chaveamento e dentro esse zero cortado. Não posso fazer isso. Não posso. Conjunto vazio, por exemplo, 3 aqui, ó. Desculpa, conjunto unitário. Conjunto unitário é o conjunto de somente um elemento. Unitário. Conjunto unitário. Tá? E aí, o conjunto universo são todos os elementos de uma determinada situação. Todos os elementos. Tipo, aqui, ó, quem é o conjunto universo? 1 e 2. São todos os elementos desse conjunto aqui. Tá? Mas se esse conjunto aqui faz parte dos números naturais, eu posso dizer que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Todos os elementos de uma determinada situação. Então, fazendo aqui essa observação, eu tenho os três conjuntos mais destacados, né? A classificação. Conjunto vazio, representado assim ou assim. Conjunto unitário, quando eu tenho somente um elemento. Por exemplo, conjunto dos planetas
com vida no sistema solar, somente a Terra, conjunto unitário. Conjunto dos planetas com vida além da Terra, no universo, que nós saibamos, não tem. Segundo a ciência, não tem. Então seria um conjunto vazio. Conjunto de todos os planetas do universo, ou todos os planetas do sistema solar, sei lá, é conjunto universo. O universo não é por causa do universo em si, é por causa da plenitude aqui dos elementos, tá? Não tem muita relação com a astronomia, não. Olha só, a gente tem aqui o seguinte. Então, se eu voltando para cá, né? Se eu quiser dizer quem são os elementos, quem são os subconjuntos de A, é o conjunto vazio, o 1, coloca entre chaves, porque é um subconjunto, o 2, tá? E o próprio 1 e 2. O próprio conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, está aqui os subconjuntos do conjunto A. Subconjuntos são conjuntos menores que fazem parte de um maior. Se eu quiser saber as partes do conjunto A, conjunto das partes, né? É 2 elevado a n. Então, eu tenho duas perguntas. Eu pergunto para você quem são os elementos, quem são os subconjuntos do conjunto A e quantos são, que a gente chama de conjunto das partes, né? Se eu quiser saber isso aqui, ó, basta eu fazer assim, ó. Eu não quero saber agora quem são, eu quero saber quantos são. Eu vou pegar aqui o 2 e vou elevar ao quadrado. Esse n aqui é o número de elementos. Elementos. Não esquece disso, tá? Quem são? Quantos são, na verdade? São 2 elementos. Você está vendo 2 aqui, né? E aí você faz 2 ao quadrado, conjunto das partes do conjunto A, de A, né? Conjunto das partes de A são 4 subconjuntos. 4 subconjuntos. Então, repetindo, gente, a gente tem aqui o seguinte, ó. Se eu quiser saber quem são os subconjuntos do conjunto A, eu começo pelo vazio, fazendo de cada elemento aqui entre chaves e todos eles aqui juntos, né? Eu vou combinando. Se tivesse mais um aqui, eu faria primeiro 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 e assim por diante, tá? E aí teria mais elementos. No caso aqui, se eu quiser saber quantos são os elementos, eu faço o conjunto das partes, que é 2 elevado a n. Esse n é o número de elementos. Então, eu tenho aqui, se eu tenho 2 elementos, 2 elevado ao quadrado, esses 2 aqui são só os 2 elementos, dá 4 subconjuntos, e realmente é o que eu tenho aqui, ó, 4 subconjuntos do conjunto A. Tá bom? Na próxima aula, nós trabalharemos operações envolvendo conjuntos. Até o próximo vídeo.